Apple lança a família iPhone 12 com 4 modelos. Positivo anuncia Q20 para o Amazon Prime Day. Família Redmi Note 10 tem especificações vazadas. Realme no Brasil é o que indica a nova certificação. Detalhes do Galaxy S20 Ultra aparecem em vazamento. Todas essas informações e muito mais você confere agora nesta edição do Plantão TC. Você que está antenado nas últimas notícias do mundo da tecnologia deve saber que está rolando o Amazon Prime Day, um evento promovido pela varejista com uma série de descontos em produtos. E a Positivo resolveu se unir à Amazon para aproveitar a ocasião e lançar um novo celular, o Q20. O modelo vem com uma tela IPS LCD de 6,1 polegadas e note em formato de gota para a câmera frontal. O design do aparelho é bem curvo e tem acabamento em vidro, para dar aquele visual mais premium. Ele ainda vem equipado com um processador octa-core e um armazenamento interno bem generoso para a categoria. O smartphone chega com um conjunto triplo de câmeras traseiras, composto por uma principal, uma ultra-wide e a última de profundidade, para desfocar o fundo quando quiser usar o modo retrato. O preço sugerido do Positivo Q20 é de R$ 899 durante o período das ofertas da Amazon. Vale lembrar que o Tudo Celular tem uma live lá no site para divulgar as principais promoções do Prime Day para você. Para ficar por dentro é só acessar o tudocelular.com ou o nosso grupo de ofertas do Telegram. Enquanto umas empresas lançam novos celulares, outras ainda estão na fase de mistério. Esse é o caso da família Redmi Note 10, que apareceu com mais especificações em um vazamento. Os relatos vêm do Digital Chat Station, considerado uma fonte conhecida e confiável. Se as informações estiverem corretas, veremos o modelo mais básico com um Dimensity 720 e uma câmera principal de 48 megapixels, enquanto o Redmi Note 10 Pro chegaria equipado com o Snapdragon 750G e um sensor de 108 megapixels. Outras fontes no varejo falam de preços que variam entre 1.000 e 1.500 yuans, o que na nossa moeda seria o equivalente a algo entre 800 e 1.200 reais. Mas os detalhes dos aparelhos ainda não passam de mera especulação, ao menos é o que foi divulgado por enquanto. E isso porque a subsidiária da Xiaomi não se manifestou até o momento sobre as informações vazadas. Mais uma marca de celular pode estar perto de desembarcar no Brasil. A chinesa Realme teve 3 smartphones homologados pela Anatel. Estão na lista o Realme 7, o 7 Pro e um aparelho ainda desconhecido. Os 3 fariam a estreia da empresa no país. A fabricante é considerada a maior concorrente da Xiaomi, em especial na Índia. E o motivo para isso você já deve imaginar. As duas se assemelham muito quando o assunto é vender dispositivos com um custo-benefício agradável. Mas não se empolgue tão rápido. Apesar do indício, a fabricante ainda não deu qualquer detalhe de vinda ao mercado nacional. De toda maneira, se já tem a liberação da agência reguladora, os smartphones podem pintar no país a qualquer momento. Calma que já já a gente vai falar sobre os novos iPhones, mas agora é o momento de contar sobre o que promete ser o maior rival deles em breve, o Galaxy S21 Ultra. O futuro top de linha da Samsung teve mais detalhes divulgados na internet. Um vazador conhecido por The Galox publicou uma série de novas informações sobre o próximo carro-chefe da marca sul-coreana. Uma delas é a taxa de resolução de tela maior, o que deverá tornar as imagens mais fluidas. Outra novidade será a bateria de 5.000 mAh, com suporte a carregamento ultra rápido de 65 watts. Mas não pense que serão grandes mudanças. A Samsung teria em mente investir mais nos dobráveis da linha Z e somente fazer uma atualização mais discreta dos modelos deste ano nos novos dispositivos para 2021. Será que isso vai ser o suficiente para bater os rivais da Apple? E chegou a hora de a gente falar sobre o principal assunto do dia. A Apple apresentou seus novos celulares em evento na tarde desta terça-feira. A família iPhone 12 veio com 4 modelos, diferente das linhas antecessoras que tinham no máximo 3. Todos vêm equipados com o novo chipset A14 Bionic, que promete ser ainda mais rápido que o modelo do ano passado. E agora tem também suporte ao 5G, que finalmente faz sua estreia em um iPhone, com direito a suporte a frequências mais altas, nas chamadas ondas milimétricas. As telas são de Super Retina XDR com uma cobertura cristalizada que promete trazer mais resistência. O Note permanece no tradicional formato retangular que a gente já se acostumou dos antecessores, mas a Apple reduziu as bordas para deixar um corpo mais compacto e leve.
No quesito câmeras, a empresa promete fotos melhores à noite e agora levou o modo noturno para todos os sensores. Isso mesmo, até a câmera frontal poderá usar esse recurso. E certamente você deve estar curioso para saber quais são as diferenças de cada um dos 4 modelos. Para facilitar, vamos dividir a linha em 2 partes. Primeiro, falaremos sobre o iPhone 12 e o 12 mini. Como vocês já devem imaginar pelos nomes, a diferença principal do mini para o normal está no tamanho de tela reduzido. Os dois também são semelhantes na traseira, com a presença de 2 câmeras. São 3 opções de armazenamento, que partem de 64 GB e 5 alternativas de cores. Já o iPhone 12 Pro e o 12 Pro Max têm como novidade a câmera tripla na traseira, com Deep Fusion e modo noturno em todos os sensores. Eles ainda cresceram em tamanho, em comparação com os antecessores. O espaço interno aqui também é maior e pode chegar até 512 GB. São 4 opções de cores para a dupla mais potente. Os preços dos novos celulares da Apple partem de $700 para a variante mais modesta, assim como os modelos do ano passado. Na conversão atual, o valor dá algo em torno de R$ 3.900, mas no Brasil você pode esperar um pouco mais. A pré-venda do iPhone 12 e do 12 Pro começa já nesta sexta, dia 16, com lançamento no dia 23 de outubro. Já o iPhone 12 mini e o 12 Pro Max terão as reservas iniciadas em 6 de novembro, com entrega só no dia 13 do mesmo mês. Agora que a família iPhone 12 já é oficial, queremos saber de você. O que achou dos novos celulares da Apple? Qual dos 4 modelos mais te agradou? Não se esqueça de comentar aí abaixo, queremos saber a sua opinião. Lembrando também que esta edição do Plantão TC pode ser vista em texto com mais detalhes no link que está aí abaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.